Fala, cara de barro, beleza? No vídeo de hoje nós vamos falar sobre potência. É um vídeo introdutório sobre o assunto, para você que já sabe o que é, ou para você que ainda não faz muita ideia do que é isso, mas escuta todo mundo falar. Eu quero mostrar para vocês como ela é importante para o ciclismo, como ela pode ajudar no treinamento e como mesmo você que não tem um medidor de potência, precisa saber sobre o assunto para poder pedalar melhor. Então vamos lá. A potência é a medida da quantidade de trabalho que um ciclista está realizando num determinado momento. A potência é representada em watts. Portanto, quanto mais watts você gera, mais potência você está gerando. Para calcular a sua potência, você precisa pegar a força que você está empregando versus a sua velocidade. O resultado disso daria potência. Ficaria muito complicado medir isso ou calcular isso. É por isso que hoje existem os medidores de potência. Nós vamos falar mais à frente sobre isso. Para que sua bicicleta ande, é preciso que exista uma fonte de energia impulsionando ela para frente. Essa fonte de energia precisa ser mais forte do que as que fazem a bicicleta resistir ao movimento, que é a gravidade, velocidade, o atrito com o ar, o contato do pneu com o solo ou a gravidade de uma ladeira. Quando você pedala, você transforma a energia química que o seu corpo produz em energia mecânica, que por sua vez é transferida para os pedais e com a ajuda da relação é transferida para a roda traseira. E isso gera movimento. É importante que você saiba que, tendo ou não um medidor de potência na sua bicicleta, você precisa de potência para fazer a bicicleta andar. Uma relação que a gente pode fazer com isso é, tendo você ou não um medidor de cadência, você precisa fazer o pé de vela girar. Apesar de você não estar monitorando isso, o pé de vela está girando e está gerando uma cadência por minuto. A mesma coisa é a potência. Mesmo que você meça ou não, ela é necessária para que o movimento da bicicleta ocorra. Outra coisa que é importante você saber é que mesmo antes da chegada dos medidores de potência, você já podia calcular a potência gerada ao pedalar. Porém, isso era bem complicado de se fazer, porque você só conseguia gerar estimativas, visto que o ciclismo é um esporte muito dinâmico, em que você passa em terrenos diferentes, inclinações diferentes, vento diferente, pressão atmosférica diferente. Então tudo era feito muito com estimativas. Com a chegada dos medidores de potência, a coisa mudou completamente. Hoje a gente sabe que ainda é um equipamento muito caro e isso faz com que poucas pessoas possam usar. É verdade que tem barateado, ele tem ficado mais popular, novas marcas têm entrado no mercado, mas ainda é algo que não é prioridade para a maioria das pessoas. Primeiro a gente precisa entender que a potência é uma grandeza absoluta. Não importa como você dormiu, se você trabalhou mal, se você está cansado. Quando o seu treinador pedir para você gerar 200 watts, são 200 watts. Não importa se você está estressado, se você está gripado, inclusive se você está doente. 200 watts são 200 watts. 200 watts para um cara muito forte é igual a 200 watts para um cara mais fraco. É claro que a relação peso-potência, que é assunto de um próximo vídeo, vai interferir na velocidade final. Mas 200 watts é 200 watts. Por isso que a gente diz que a potência é um valor absoluto. Depois que você realiza um teste para identificar o seu limiar de potência funcional, você consegue começar a trabalhar com muito mais, incomparável, incontestavelmente, com muito mais precisão. Não é questão agora dizer que ele é superior ou não aos métodos. O que você precisa entender é que os métodos de treinamento não mudaram. O que mudaram é a forma de você averiguar o esforço do atleta. Com o advento do medidor de potência, novas formas de estimular os atletas e o entendimento melhor do esforço físico sobre a fisiologia dos atletas e a resposta deles sobre isso, começou a produzir melhores resultados em vários ciclistas que experimentam o treino em potência. No final eu vou contar algo que aconteceu comigo e eu inclusive contei isso há mais ou menos 2 dias para uns colegas. Exatamente como que a potência fez com que eu subisse melhor. Sem que para isso eu tivesse tido um treino específico, somente controlando a força, a intensidade que eu estava gerando. Isso acontece pelo seguinte:
Vamos imaginar que o treinamento por frequência cardíaca, dependendo de como você está fisicamente, psicologicamente, se você dormiu mal, a sua frequência cardíaca é afetada. Já com a potência, como eu disse antes, ele é um valor absoluto. Não importa se você está doente, se você tem um vento contra de 30 km por hora, se você tiver que colocar 100 watts, é 100 watts. É claro, se o vento estiver contra, 100 watts você vai andar mais devagar. Mas você está botando a força de 100 watts. E essa é exatamente a deixa que eu precisava para explicar no final do vídeo como é que você, mesmo não trabalhando com potência, vai se beneficiar simplesmente por conhecer os conceitos e saber que ela existe e que a todo momento que você dá a próxima pedalada, você está gerando potência. Então, continuando, à medida em que você vai fazendo trabalhos com potência, você começa a obter dados mais precisos. Esses dados vão te ajudar, inclusive, na prevenção de lesões e vai te ajudar, inclusive, a evitar uma fadiga excessiva. Os dados tão precisos forneceram a capacidade de mecanismos como o Garmin Connect ou como o Training Peaks gerar índices como é o Trainer's Stress Score ou como o IF, que é o índice de effort, de esforço, para averiguar o quanto de estresse você acumula durante um período. Com um medidor de potência, seu treinador pode, inclusive, estimar o grau de sofrimento que ele vai aplicar em você num treino. O grau de sofrimento é só uma forma de explicar isso, mas o quão intenso será o seu treino. Conhecendo sua potência, você consegue determinar quanto de energia você mantém numa determinada competição ou num determinado passeio para chegar no final dele sem quebrar. Isso gera algumas polêmicas e em boa parte eu concordo. Se vocês quiserem, eu trago um vídeo com a opinião do Alberto Contador sobre isso. E eu concordo com ele antes mesmo de saber que ele tinha essa opinião. Eu acho que os medidores de potência em provas como Tour de France ou Giro de Itália tiraram um pouco da emoção. Mas isso é uma opinião pessoal. Então, antes de eu chegar nas conclusões finais, e antes de eu contar o caso de como a potência pode te ajudar, mesmo que você não tenha um medidor de potência, é preciso que a gente entenda que a potência é resultado da junção, acho que pode dizer assim, da sua força com a velocidade que você executa um determinado trabalho. Se a gente voltar lá para a época da escola, da física, a gente vai lembrar que levantar um tijolo por 1 metro requer uma determinada energia. Levantar esse tijolo por 1 metro mais rápido gasta a mesma energia. Porém, para isso acontecer, você precisa de mais potência. Com o ciclismo é a mesma coisa. Você consegue gerar velocidades mais altas sem precisar jogar uma marcha mais pesada, simplesmente gerando mais. Ou você consegue gerar uma potência muito alta simplesmente descendo uma marcha e empregando mais força. Então, potência é igual a força vezes a velocidade. Então, você pode botar mais força e girar menos o pé de vela, ou você pode colocar menos força e girar mais o pé de vela. Da mesma forma, são duas formas de aumentar mais potência. Qual delas é a mais eficiente também é assunto para um próximo vídeo. Bom, e o caso que eu ia contar foi sobre um dia que eu tentei melhorar meu tempo numa subida para avaliar meu condicionamento físico. Melhorar seu tempo numa subida muitas vezes indica que você está evoluindo, por isso que às vezes é importante. Se você pudesse fazer isso, seria interessante para você que busca mais performance. Mas o que eu tentei fazer? Eu já havia descoberto qual era meu limiar de potência máxima por 5 minutos. Essa subida tem cerca de 5 minutos. Então eu cheguei nela, eu fiz os testes em laboratório. Então eu levei isso para a subida. Quando eu cheguei no pé da subida, eu dei uma explodida, botei toda a força que eu tinha e fui fazendo muita força, muita força. Isso estava superando os 500 watts. À medida que eu fui subindo, a sensação de que eu estava fazendo força continuava, mas quando eu olhei para o medidor de potência, minha energia estava despencando. Moral da história, eu desisti desse teste porque eu vi que eu não ia conseguir superar meu tempo. Numa segunda oportunidade, ao invés de botar toda a força que eu tinha no começo do morro e chegar lá em cima morto,
eu subi a 360, alguma coisa assim. Só que eu subi do início ao fim com a mesma energia. E eu melhorei meu tempo em 22 segundos na mesma subida. Bom, se você está pensando que isso é uma coisa que você já sabia, que você aprendeu na prática, sem precisar de um medidor de potência, eu preciso te dizer que você está absolutamente certo. De uma forma empírica, você aprendeu que todos nós geramos potência para poder desempenhar um trabalho, que no caso é pedalar. Essa é outra das vantagens da potência. Se você vai somente com o coração monitorando, você demora a subir sua frequência. E você vai ter aquela mesma sensação que eu tive, de ainda estar fazendo mais força. Mas não estava. Minha energia, o cansaço foi batendo, a potência foi caindo, mas a sensação que eu tinha de esforço era igual lá do começo. Mas isso não estava sendo traduzido em mais potência. Por isso que eu disse para vocês que entender o conceito de potência vai fazer você melhorar, mesmo que você não tenha um medidor de potência, ou que você nunca tenha medido sua potência, ou que você não faça sequer ideia de quanto é sua potência em 20 minutos, 5 minutos, 1 minuto. Entender o conceito é fundamental para conhecer melhor sua máquina, né, seu corpo. No vídeo de hoje, eu espero ter conseguido explicar para vocês o que é potência. Todo mundo que pedala emprega potência, força nos pedais a uma determinada velocidade e isso gera uma determinada potência. E a potência é um método muito interessante para treinamento, para monitoramento de performance, prevenção de lesões e até mesmo de um autoconhecimento. Eu espero que no futuro os medidores de potência fiquem mais populares ainda. Eu tenho um vídeo aqui bem legal com o medidor de potência que eu uso. Se você gostou desse conteúdo, considere se inscrever no canal, dá o seu joinha aí e compartilha com a galera. Valeu? Um abraço, tchau!